O que aconteceu entre Roberto Carlos e Paulo Sérgio? Eles brigaram na época da Jovem Guarda? Afinal, Paulo Sérgio imitava o rei? Ou tudo não passou de fofoca da imprensa? Roberto Carlos e Paulo Sérgio fizeram grande sucesso a partir dos anos 60. Enquanto Roberto Carlos nos presenteia até hoje com sua voz e hits como Emoções, Nossa Senhora e Como é Grande Meu Amor por Você, Paulo Sérgio se foi cedo, aos 36 anos de idade, mas antes nos deixou grandes canções como A Última Canção, Quero Ver Você Feliz e Não Creio em Mais Nada. Na segunda metade da década de 60, Roberto Carlos era o grande sucesso da música jovem brasileira, ou seja, possíveis imitadores era o que não faltavam. Porém, um cantor em especial chamou a atenção do Brasil, devido à semelhança da sua voz com a do rei Roberto Carlos. O nome desse cantor era Paulo Sérgio, que iniciou sua carreira em 1968. Desde o início, o timbre de sua voz foi comparado com o de Roberto Carlos. A forma como Paulo Sérgio se vestia também era muito parecido com o estilo do rei. E isso irritou bastante Roberto Carlos, porque a imprensa daquela época entendeu que era tudo igual, tanto ouvir Paulo Sérgio quanto Roberto Carlos. Embora Paulo Sérgio não concordasse, dizendo ser seu estilo mais do povão e que Roberto Carlos gravava para a elite brasileira. E ainda tinha o fato de Paulo Sérgio também ser do Espírito Santo. Nascido na cidade de Alegre, que fica a uma distância de 60 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim, cidade natal do rei Roberto Carlos. Na época, o assunto tomou proporções gigantescas e, é claro, chegou nos ouvidos dos dois artistas. Então, em 1968, a CBS, que na época era gravadora de Roberto Carlos, lançou o polêmico LP do rei, O Inimitável. O lançamento foi visto como uma espécie de resposta para as pessoas que faziam comparações exageradas entre os cantores e, para alguns, até uma provocação para o próprio Paulo Sérgio. Paulo Sérgio fez uma declaração dizendo que não existia rivalidade entre os dois cantores, que isso era alimentado apenas pela imprensa, que queria vender jornais e revistas. Muita gente se preocupa em saber se eu imito ou não o grande ídolo Roberto Carlos, de quem sou fã. Mas a história acabou bem. Em 1973, os dois artistas se encontraram em um show beneficente no Hospital das Clínicas em São Paulo e esclareceram toda a história, concluindo que a inimizade não passava de boatos da imprensa e registraram o momento com fotos juntos. No final, a polêmica entre Roberto Carlos e Paulo Sérgio não passou de especulações. Portanto, brigas e comparações à parte, ambos foram e ainda são artistas importantíssimos para a nossa música brasileira.